Bora então criar alguns padrões aqui no Photoshop. Começar de leves. Eu vou criar um padrão primeiro como se fosse uma bolinha. Então pode ser esse rosinha aqui mesmo. Vou criar uma bolinha. Vou primeiro criar uma camada, uma bolinha, tá? Beleza, criei a bolinha. Agora eu vou selecionar essa bolinha. E assim, ó, primeira coisa você tem que tomar cuidado que a área que você vai selecionar, ela vai ele vai captar essa área também. Então, por exemplo, vou selecionar uma área grande com relação à bolinha e vou definir aqui em editar, definir como padrão. Então ele vai abrir esse campo aqui, padrão bolinha, beleza? Bolinha 1, vamos lá. Bolinha 1. Note que aqui, ó, ele carregou também a cor de fundo, tá? Então isso pode ser um problema se você não quer essa cor de fundo. Por exemplo, você tem um fundo branco aqui e você quer... Opa, deixa eu só desbloquear esse fundo branco, que é o background aqui. Ok, vou dar 2 cliques nesse fundo branco, dei 2 cliques, e vou em sobreposição de padrão aqui, né? Quando eu seleciono aqui, ó, o padrão que eu criei ele vai para o final da lista, a lista que eu estava carregando, que estava carregado aqui, né? No caso, estava essa lista aqui carregada e no final veio a bolinha. Só que ele carregou o fundo azul também, né? Então ele está com a escala aqui bem baixa, né? Eu posso aumentar e diminuir essa escala. Deixa eu dar um zoom out aqui. Aí. Então eu posso diminuir ou aumentar essa escala, tá? Se eu aumentar muito, ele vai começar a distorcer, né? Então vai depender muito do tamanho original da informação que você salvou como padrão. No caso aqui a bolinha foi mais ou menos esse tamanho, deixa eu ver aqui, ó. Depois eu vejo. Mas foi mais ou menos esse tamanho, então a partir desse tamanho pra cima, né? Crescendo mais, escalonando mais que isso, eu começo a distorcer. Deixa eu colocar aqui em 100%, deixa eu ver. Não, foi esse o padrão que foi criado a bolinha aqui, né? E aqui em cima eu defino tanto a opacidade quanto o tipo de blend mode que vai ter essa camada, tá? Que vai ter esse padrão com relação ao papel de fundo. Então no sobrepor aqui ela acaba sumindo, não aparece nada. Então se for mexendo aqui você vai vendo que vai alterando, vai alterando, né, o estilo de aplicação. E normal é sem efeito nenhum, simplesmente o original. Tá, deixa eu dar um ok. Beleza, como que faz para salvar sem o fundo? Então eu deixo nenhuma camada selecionada aqui, somente o da bolinha. Vou só dar uma outra cor para essa bolinha. Eu vou aproximar ali e agora eu vou deixar essa área um pouco mais curta, tá? Olha, de propósito eu não vou centralizar ela, mas você vai ver que não vai ter muito problema por ser uma bolinha só. Então vamos lá, ele vai só criar, vai acabar tendo um espaço um pouco maior lateralmente, mas vou deixar de propósito um espaço menor aqui em cima e aqui embaixo. Vou salvar aqui, editar, definir como padrão. Então vamos lá, bolinha 2, ok. Então agora eu vou chegar nesse papel, não, eu vou deixar no branco lá de novo. Ajustar a tela, desculpa, ajustar a tela. Então venho no efeito aqui, sobreposição de padrão, e eu vou trocar pelo bolinha 2. E, olha só, ele tem um espaço um pouco maior lateralmente, mas verticalmente aqui é um pouco menor, pelo fato do modo como eu selecionei, né,
a bolinha ali. Beleza? Então escalonando para baixo e para cima aqui. Beleza. Deixa eu cancelar aqui. Então você pode fazer isso com qualquer formato, tá? Com qualquer coisa que você queira transformar em algum tipo de padrão. Então, por exemplo, eu vou selecionar um cubo aqui, com o Shift selecionado para ele ficar um cubo completamente igual dos dois lados, né? Dos 4 lados. E eu vou traçar aqui, ó, criar uma camada para isso. Eu estou com um triângulozinho aqui. Ó, eu vou traçar aqui então uma linha. Ó, vou traçar uma linha exatamente na diagonal aqui, ó. Tá? Vou definir isso como padrão diagonal azul. Lembrando que no padrão ele captura a cor também, né? Diferente do pincel que não, né? O pincel ele deixa só em preto e branco e é isso mesmo. Então vou dar 2 cliques aqui na camada. Outra coisa aqui, ó, se você clicar no nome da camada e com 2 cliques, né? 2 cliques no nome, você altera o nome, tá? Dando 2 cliques aqui na parte da ou aqui ou na região onde tem a informação aqui, né, o thumbnail, ou na região em branco aqui, né, em branco entre aspas em cinza, você vem para a opção de estilos. E daí aqui nos estilos eu vou selecionar a diagonal azul e ó, como ele tem, como o modo como eu fiz ali, ele ele acabava se limitando àquele a diagonal ali, a quina, então ele acaba que dá uma bugada ali, né? Não fica perfeitinho, tá? Então tem algumas coisas que você precisa se atentar para você criar o seu padrão. Tá, então vou criar aqui mais um padrão. Então, ó, por exemplo, uma linha contínua aqui, ó. Esse brush tá meio zoado porque ele tem uma texturinha. Vou deixar um brush liso, tá? Cliquei ali em linha azul, vou salvar como horizontal. Horizontal azul. Ok. Vou lá para o fundo branco e vou selecionar a horizontal azul. Ó, então eu acho que daí na horizontal, como ele não tem esse problema da terminação ali, né? Então ele fica bem certinho, escalonando para baixo ou para cima. Se eu quiser que ele fique mais juntinho, então eu deixo a área menor, né? A área de seleção dela eu deixo menor aqui, verticalmente. Beleza? Então aqui você pode colocar qualquer tipo de estilo que você quiser, tá? Qualquer arte que você quiser aqui. Então, por exemplo, você tem lá, você pode fazer uma textura aleatória aqui, ó. Só fazer isso aqui. Vou pirar aqui, tá? Vou fazer uma coisa meio sem noção aqui, mas só pra mostrar. Sei lá. Troço bem esquisito. Tá? Vou selecionar isso. Vou cortar esse bloco aqui. Tipo papelzinho de parede de vó, assim, ó. Então eu vou definir isso como estilo. Vamos lá. Editar. Definição padrão. Papel de vó. Só que não.
Vamos testar. Peraí, deixa eu tirar essa seleção aqui. Tirando. 2 cliques. Padrão. Vamos lá pro final. Vou só que não. Ó, ficou manhaca, né? Então tem que tomar cuidado só. Em alguns casos fica muito legal, tá? Então, às vezes ele é bacana se você vai fazer um papel de parede, assim, para um cenário. Veja bem como vai ser esse papel de parede, às vezes só um detalhezinho, uma florzinha, uma parada assim que vai combinar com o cenário que você está fazendo, fique legal, tá? Enfim, aqui as possibilidades são bem grandes, né? A única coisa que eu acho chato aqui é que você não consegue rotacionar ele. Seria muito legal se pudesse rotacionar esse padrão aqui dentro mesmo. Ia ser muito legal, mas aqui não dá, tá? Então, é isso, né? Eu tenho alguns padrões que às vezes eu crio, por exemplo, linhas assim, para mim é sempre muito útil, tanto na vertical quanto na horizontal. Às vezes tem um padrão que eu tenho aqui, que é bem simples também. Opa. Acho que não tá aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Que é essa coisa esquisita aqui, que na verdade, tipo, assim, aleatório não parece que serve pra alguma coisa, mas eu uso como um... pra uma carta lá, de uma ilustração que eu fiz. Então, o fundinho da carta tem esses ornamentinhos aqui. E assim, por exemplo, daí a carta tá de lado, eu não quero que os traços fiquem nesse formato, né? Deixa eu aqui, ó, reduzir esse papel. Então imagine que eu tenho a carta aqui. Se eu rotacionar, ele vai continuar de pé, né? Então, por exemplo, defino aqui, converto esse objeto para converter em objeto inteligente e aí ele tá ali paralisado, né? Então você consegue rotacionar esse estilo do jeito que você quiser, né? Inclusive aplicar mais efeitos depois nele aqui, por exemplo, fazer uma transformação de cor aqui, né? Então você tem cartas azuis, cartas verdes, sei lá, roxo, enfim. E você tem um padrão aqui já moldado, né? E tem outros padrões que eles já disponibilizam aqui dentro mesmo, né? Dentro do Photoshop, dentro da parte de padrões aqui, ele já tem algumas coisas pré-definidas aqui, né? Você pode inclusive carregar para pegar outros papéis aqui, outras coisas que já tem aqui. Não salvar, tá? Daí só tem que tomar cuidado com o estilo desses padrões que já estão aqui para não ficar uma coisa muito macetosa, tá? Porque acaba ficando se você utilizar esses aqui de uma forma que antigamente todo mundo usava, assim, sabe? No começo todo mundo queria colocar uma textura, usava alguma coisa dessa, assim, e acabava não ficando tão legal, assim. Então tem que tomar cuidado na hora de aplicar isso para ficar bacana, né? Beleza? Eu vou mostrar no próximo vídeo como que você altera algumas funções aqui, principalmente nesse quadro aqui, né, de estilos de camada, para criar um estilo de algo que você vai precisar com recorrência. Por exemplo, o estilo de um raio. Você vai desenhar lá vai fazendo uma arte lá, um raio, e você tem como automatizar isso, os efeitos que vão criar aquela sensação de raio, né? Então a gente já vai ver isso no próximo vídeo. Até lá!